Pode se sentar, você que está aí. Você que está em casa, está assistindo essa live ao vivo. Se comprometa a assistir, a ouvir a palavra na íntegra, de primeira mão. Abre o teu coração em Deus para receber uma palavra de vida, em nome de Jesus Cristo. Então vamos estar dispostos a abrir nossos corações ao Senhor nesse lugar, para a glória de Deus. Vamos estar chamando aqui o diácono Adelmir, que vai trazer a palavra nessa noite para os nossos corações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz a todos, amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui neste lugar, agradecer a Deus por ele ter permitido este momento aqui, né, de adoração, de comunhão, de presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, a partir do seu capítulo 13. E, por gentileza, já deixar aberto também no segundo livro das Crônicas dos Reis, a partir do capítulo 5. Vamos fazer a leitura para que a gente possa entender a palavra do Senhor. O Senhor ministrou o nosso coração nesta noite. Primeira Crônicas, capítulo 13. E depois, segunda Crônicas, no seu capítulo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. E teve Davi conselhos com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se juntem conosco. Agora, segunda Crônicas, no verso 5. Capítulo 5 diz: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 13. Louvado seja Deus. Versículo 13. E quando eles uniformemente tocaram as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Louvado seja Deus. O Senhor me deu esse tema: trazer a presença de Deus de volta para casa.
E para a continuação da leitura, no primeiro livro do profeta Samuel, seu capítulo 5, eu vou fazer a leitura. Aqueles que quiserem acompanhar, fiquem à vontade. 1 Samuel capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer para Asdod. E tornaram os filisteus, e tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, santo Deus e eterno, maravilhoso Pai. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não seja eu, meu Deus, porque eu não tenho poder de coisa alguma, mas que a tua palavra e o teu Santo Espírito possa ministrar em nós a tua vontade, meu Deus. Aquilo que o Senhor me colocou no meu coração para esta noite, Deus, para trazer aos corações dos teus filhos, dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Assim, querido, como acabei de ler, porque esses livros, eles são acontecimentos que foram próximos. Foram tempos difíceis para Israel. No livro do profeta Samuel, no capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não se manifestava mais para o povo dele, porque o profeta Eli e os seus filhos não estavam mais andando segundo o coração do Senhor. E Deus, ele não se manifestava mais até que a história de Ana entra, e Ana tem um filho, promessa de Deus, e é colocado para o sacerdote Eli. E Samuel começa a trilhar o seu caminho com o Senhor na casa de Eli. Porém, os filhos de Eli não queriam mais dar ouvido às palavras do Senhor. E o que acontece é que o profeta não ouvia mais a voz do Senhor. Então Samuel foi colocado no lugar do profeta Eli, e o povo de Israel, ele foi atacado pelos filisteus. E o povo se levantou para a batalha, e a palavra do Senhor diz que caiu 4.000 do povo de Israel, e eles retornaram para o arraial e disseram: vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a arca de Deus. E eles foram, buscaram a arca do concerto e voltaram à peleja. A palavra do Senhor vai nos dizer, nesse primeiro livro de Samuel, capítulo 5, que quando a arca do Senhor se aproximou dos filhos de Israel, houve grande júbilo. E os inimigos filisteus de lá, do lado que eles estavam, eles ouviram e temeram. A palavra do Senhor vai dizer que a terra estremeceu pelo grito dos filhos de Israel quando viram a presença de Deus, a arca de Deus se aproximar. E eles disseram: vamos agora para a batalha, vamos entrar agora em guerra, que eu quero ver se iremos perder. Vamos entrar agora nessa batalha, porque a presença do Senhor está aqui, e o Senhor, ele não perde batalha, e o Senhor, ele nunca perdeu batalha, o Senhor é vitorioso. E a palavra vai dizer que eles foram com a arca do Senhor e perderam a guerra, foram derrotados, foram devastados. E dessa peleja, a arca foi tomada. A arca de Deus, ela foi tomada pelos inimigos. E muitas das vezes acontece nos dias de hoje. O inimigo nos ataca e rouba a presença de Deus de nós. E tem acontecido muito. O inimigo, depois de um ataque com grande fúria, tem roubado a presença de Deus do povo dele. Tem deixado feridas, marcas. Mas muitas das vezes nós andamos com a Bíblia, óleo ungido,
camisetas de ministério, de obreiro, de tantas coisas. Mas quando a pancada vem, parece que leva a presença do Senhor das nossas vidas. E o Senhor, Ele trouxe essa mensagem como tema: trazer a presença de Deus para dentro da casa. Trazer de novo a presença para as nossas vidas. Muitos dos nossos foram abatidos. Muitos dos nossos foram roubados pelo inimigo e perderam a presença de Deus. E o Senhor, Ele colocou no meu coração essa palavra, esse dia de hoje. E o que podemos fazer para atrair novamente a presença de Deus? A palavra do Senhor diz que quando eles viram a arca se aproximar, eles gritaram, louvaram, marcharam, fizeram a terra tremer. Muitas das vezes a gente faz isso. Começa a tocar um louvor, a gente começa a dar brados, começa a dar gritos de vitória. Mas o inimigo, a palavra do Senhor diz que ele fica ao derredor bramando, esperando uma oportunidade para nos atacar e nos pegar de surpresa. E eles foram marchando, e eles foram louvando, bendizendo, glorificando, exaltando, e a terra tremia. Imagine como eles não estavam dentro dele. A presença de Deus aqui. Eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa batalha jamais. E muitas das vezes nós nos sentimos assim. Mas nesse momento, a presença de Deus, Deus é onipotente, onisciente, então Deus está em todos os lugares. Mas o interessante é quando Deus se manifesta nos lugares. Deus estava no meio deles? Estava. Deus está aqui? Está. Mas há uma necessidade da manifestação do Senhor na minha vida, na sua vida, para que as coisas mudem. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós, depois de um ataque que deixa marcas, depois de uma perda, sentimos a ferida a cada instante. Não somos mais o mesmo. Não parece mais que somos os mesmos. Todas as vezes queremos nos lembrar. Todas as vezes que nos deparamos com alguma situação, trazemos à tona e voltamos ao mesmo estágio. E a palavra de Deus vai dizer que a mulher dos filhos de Eli estava grávida. E nesse momento da notícia que o profeta caiu, morreu, porque perdeu a arca, perdeu a presença de Deus. A esposa do filho de Eli teve um filho e acabou perecendo também, ela morreu. E o nome do filho, Icabô. Foi-se a glória de Deus. E parece que o povo de Deus está assim afligido, tendo filhos, parece que perdendo a presença de Deus. Procuramos muitas das vezes a presença de Deus, mas não achamos. O manifestar da presença de Deus, não encontramos. Muitas das vezes buscamos pessoas que são profetas ou que são cheios da presença do Espírito Santo de Deus para vir resolver a nossa situação, o nosso problema. Ou nos apegamos na teologia da prosperidade para dizer assim, não, agora o Senhor vai entrar. Mas na verdade não é isso. Na verdade, nós precisamos de conserto para que a presença de Deus se manifeste em nossas vidas. Nós precisamos arcar com as consequências. Não adianta chamar o profeta, não adianta buscar. A mudança tem que estar em nós, tem que vir de nós. Porque enganamos o pastor, enganamos o obreiro com as nossas vestes, mas ninguém engana Deus. Deus, Ele nos enxerga por dentro. Pode estar arrumado como for, pode estar perfumado como for, mas Deus, Ele nos vê por dentro. E é bom que Deus nos veja por dentro, porque muitas das vezes nós nos olhamos no espelho e queremos mentir para nós mesmos. Mas a Deus, quando nós dizemos, Senhor,
O Senhor sabe como eu estou nessa noite. O Senhor sabe porque eu estou ouvindo a Tua palavra. O Senhor sabe porque eu vim até este lugar. E eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui entendendo melhor como Deus pode se manifestar em nossa casa. Como Deus pode se manifestar em nossa igreja. Como Deus pode se manifestar na nossa vida. Porque o que é que acontece? Dentro da igreja, nós queremos a presença de Deus. Mas quando saímos para a rua, não é bem assim. Quando estamos na igreja, queremos a presença de Deus. Mas quando vai para a escola, não é a mesma coisa. Não é assim, não é bem assim. Na faculdade, não é bem assim. No nosso trabalho, não é bem assim. Nas nossas vestes, na igreja, sim, mas na rua muitas das vezes não. No nosso falar, na maneira de falar, na nossa maneira de agir, na igreja sim, mas muitas das vezes lá fora não. E o Senhor, Ele nos conhece. E Deus falou forte comigo, eu tomando banho, acerca dessa mensagem. Muitos vão para a batalha, muitos vão para a guerra. Mas eu não vou. Eu não vou participar com ele dessa batalha. Eu não vou, porque se Deus quisesse, Deus destruía os filisteus, como Ele fez mais à frente. Porque quando eles mandaram pegar a arca do Senhor, quem estava na frente foi Ofni e Finéias. Eu procurei o nome de Samuel nessa história, não achei. Samuel estava começando a receber as revelações de Deus, e as palavras que Samuel falava, nenhuma caía no chão, todas elas se cumpriam. Mas eles, porque temiam o inimigo, ouviram a voz de Ofni e Finéias, que já tinha perdido a presença de Deus há anos, e eles foram buscar a arca, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e trouxeram a arca e introduziram no meio da batalha. Não pode acontecer isso. A presença de Deus, ela não pode ser trazida, buscada, colocada de qualquer maneira. A presença de Deus, ela não pode ser colocada em qualquer lugar, de qualquer jeito. A presença de Deus tem todos os protocolos para que ela possa manifestar a glória dele. O prefeito já decretou alguns protocolos, o governador, o presidente. E você vê que na rua está todo mundo aí mais ou menos cumprindo. Mas os propósitos de Deus, as ordenanças de Deus, os protocolos do Senhor para levarmos a presença dEle, se torna difícil diante de nós. Se torna impossível para alguns, irremediáveis para outros. Mas os decretos dos homens aí facilmente nós colocamos para cumprir. E a presença dEle, do Todo-Poderoso, não se leva de qualquer maneira. Não se leva de qualquer maneira. A palavra vai dizer que Davi sentiu no seu coração em convocar todo o povo. Vamos buscar a presença de Deus para cá. Vamos buscar a presença de Deus. Hoje estamos buscando a presença de Deus. Nós viemos sentir a presença de Deus. Nós viemos nos alegrar com o Senhor. Mas a palavra também vai dizer que os filisteus ficaram com a presença de Deus, e Israel ficou sem a presença de Deus. E a presença de Deus, eles colocaram dentro do Deus dele lá, dentro do templo deles. E Israel ficou sem a presença. E Israel ficou anelando pela presença. E Israel ficou se lembrando do que Deus operava quando ele estava presente. E os filisteus sentiram. Porque Deus não queria estar ali. Deus queria estar no meio do povo que Ele é o dono. Deus queria estar no nosso meio. Deus quer estar no nosso meio. Mas Deus estava nas mãos de um povo inimigo. E Deus começou a afligi-los. E Deus pegou o Deus dele e lançou por terra com a face diante da arca de Deus. E eles remendaram, colocaram de novo a face de Dagom. E no outro dia estava caída de novo. Não há outro Deus mais poderoso do que o seu. Não há outro Deus mais forte do que o seu. Aonde você estiver com o seu Deus,
Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso, Ele é o mais capacitado, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos exércitos. E por que muitas das vezes tememos diante do inimigo? Porque não andamos segundo a vontade do Senhor. Porque falta em nós ainda algo para alcançarmos a doce presença do Senhor. E quando Davi ele vai buscar a arca, ele vai com a intenção boa, mas os preparativos, os protocolos, ele não fez 100%. Ele foi, e quando ele traz a arca, quando ele está trazendo a arca do concerto, ele traz com carro de bois, puxada por bois. E Deus disse a Moisés: Moisés, não é levada por carros, nem por bois, é levada por sacerdotes, por homens consagrados, por homens dignos de levar a minha presença. E de repente um boi tropeça e Uzá vai colocar a mão na arca para proteger Deus de cair. E a palavra do Senhor diz que o Senhor abriu ruptura nele e ele caiu morto naquele mesmo instante. E Davi temeu diante do Senhor e disse: não façamos tal coisa, levar a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Para tudo aí e ver um lugar para colocar a arca de Deus. Louvado seja Deus. E Deus fala forte em nossos corações dizendo: traga a presença de Deus de novo para dentro da casa. E Deus, de repente, a presença de Deus vai parar na casa de Obed-Edom. Como é bom receber uma visita dessa. Como é bom estar na brecha. Como é bom estar na posição para que de repente a sua porta, alguém bata na sua porta dizendo: viemos deixar a presença de Deus aqui. Viemos deixar aqui a presença do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Ele vai adentrar na sua casa e por algum tempo ele vai ficar aí. E a palavra do Senhor vai dizer que 3 meses a casa de Obed-Edom foi ricamente abençoada em tudo o que pensarmos, em tudo o que imaginamos. E hoje Deus nos diz que a presença dele quer pousar na tua casa não 3 horas, não 3 dias, não 3 meses, nem 3 anos, nem 30. A presença de Deus, ela quer repousar na nossa casa de contínuo, até que Ele venha, até que Ele arrebate a igreja dele. A presença do Senhor tem que adentrar em nossa casa. Porque se sairmos daqui, eu digo a vocês, a presença de Deus, ela vai sair daqui. Se nos ajuntarmos nesse fim de linha aí, clamarmos, e os irmãos começarem a tocar, e o pastor começar a invocar a presença de Deus, louvado seja Deus, ele vai se manifestar lá, para salvar as vidas deste lugar, para trazer salvação aos perdidos. Então, uma presença gloriosa dessa, nós não podemos caminhar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque a todo tempo, aonde o Senhor estiver, Ele quer manifestar a glória dEle, Ele quer se fazer conhecido, Ele quer salvar, Ele quer restaurar, Ele quer edificar. E o Senhor, Ele me surpreende com essa palavra, dizendo assim: começa de você. Você é o condutor. Você é o sacerdote da casa. Então, aonde você está? Como está a sua casa? É sem transferências de responsabilidade. É individual, é pessoal. Como estamos? Você vê aqui que Davi, quando ele colocou no coração dele em trazer a presença de Deus, a primeira coisa que ele fez foi consultar, foi chamar. Você é o quê? Eu sou levita. Venha. Você é o quê? Eu sou obreiro. Venha. Você é o quê? Eu sou do ministério da... Venha. Ele começou a chamar um por um. Ele saiu convocando: você é filho de Deus? Sou. Você é servo de Deus? Sou. Você serve a Deus? Sirvo. Venha. Foi pegando, juntou todo mundo. E aonde estamos agora? Quem é você diante da presença de Deus? Porque muitas das vezes na rua você ouve muitos falar e está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é mais. E a distância deles para com Deus? Deus está em todos os lugares, mas Ele quer manifestar a glória dEle.
através da minha vida, através da sua vida, Ele quer manifestar a glória dEle, porque Deus está em todos os lugares, mas a manifestação da glória do Senhor é que faz a diferença do verdadeiramente, que é aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai no Espírito e em verdade. Não é atributo, porque muitos colocam pulseira e diz servo de Deus. Não é isso, não é vestes, não é nada disso, não é maneira de falar, não é capacitação, porque tudo isso aí muitos têm, mas não carregam a presença de Deus, não conseguem manifestar a presença de Deus aonde chegam, não são reconhecidos verdadeiramente como servo de Deus. E depois de tudo isso, Salomão faz a mesma coisa que o pai. Salomão convoca todo mundo, porque não se engane, tudo é uma experiência. Se o pastor está aqui hoje, ele já teve uma experiência no passado para aplicar no dia de hoje, para que ele não tropece. Se um pai de família hoje vê o filho num caminho errado, ele vai alertar, porque ele já passou por aquele momento, já passou por aquela idade, já passou por aquela situação, ele já viu algo acontecer, então ele vai alertar. E exatamente isso aconteceu com Salomão. Salomão soube de tudo que aconteceu na peleja que foi perdida, porque trouxeram a presença de Deus de maneira inadequada, de qualquer jeito. Salomão também sabia de que o pai dele tentou buscar a presença, a arca de Deus, mas trouxe ela de qualquer jeito, que não era para ter trazido no carro, que os filisteus trouxeram a arca de Deus numa carroça com os bois. Então Davi também disse, se eles trouxeram, vamos caminhar, mas Deus não é assim. Deus não é Dagon, um Deus que não pode fazer nada. Deus pode fazer todas as coisas. Provavelmente foi ele que inventou a palavra impossível. Deve ter sido Deus que inventou a palavra impossível, porque Ele é o Deus do impossível, e não há outro que possa conseguir prosperar em cima do impossível, do improvável. Louvado seja Deus. Então, quando Salomão, agora temos que trazer a presença de Deus. Salomão convoca os levitas, os sacerdotes, os obreiros, sai chamando as mães de família, as famílias, cada um na sua tribo, cada um do seu jeito, cada um com a sua família. A igreja tem que estar junta para buscar a presença de Deus. A gente não pode esquecer de ninguém. A gente tem que ir buscar, tem que enviar convite. Temos que estar junto. Às vezes está faltando um do louvor, às vezes está faltando um do ministério. Deus diz que quando Salomão começou a chamar a presença de Deus, estavam todos reunidos, todo o povo, todos juntos, clamando, buscando. Os sacerdotes estavam todos nas suas turmas, e para com os sacerdotes, eles dividiam as turmas, e só se consagrava aquela turma que ia fazer o trabalho. Mas nesse momento aí, todos os sacerdotes consagraram. Todos os sacerdotes estavam prontos para fazer o trabalho para o Senhor, porque eles tinham ouvido que de qualquer maneira não se manifesta a presença de Deus. Não é de qualquer jeito. E a palavra do Senhor já vai dizer que Salomão faz tudo como as ordenanças do Senhor manda. E Salomão, ele adentra o templo, e a presença de Deus, ela vem. E quando eles estavam ali, todos juntos, reunidos, louvando, engrandecendo, bendizendo, dizendo que a misericórdia do Senhor dura para todos sempre, de repente a casa se encheu de uma nuvem da presença de Deus. Meu Deus, como ansiamos para isso. Como ansiamos para que a presença de Deus ela venha para dentro da casa e manifeste sua glória. E a palavra vai dizer que os sacerdotes que se consagraram, que deixaram aquilo tudo que contaminava a sua vida, que afastava da presença de Deus, começou a tirar as coisas de dentro deles.
começou a se diminuir diante de Deus, começou a tirar a indiferença, a ira, a falta de perdão, as brigas, a falta de oração, a falta de buscar. E aqueles sacerdotes se consagraram, e a palavra do Senhor vai dizer que eles não conseguiam se mexer, de tanto que a presença de Deus invadiu aquela casa, de tanto que a presença de Deus invadiu aquele lugar. E o que é que estamos esperando, irmãos? Se servimos a um Deus desse, precisamos nos consertar para que a presença de Deus ela superabunde em nossas casas. Precisamos entrar pela porta, a porta estreita, para que as coisas comecem a mudar. A pandemia ela trouxe muita sujeira, muito ferrugem. A pandemia ela trouxe muitas coisas que nos feriram, que nos desanimaram, que afastaram a presença de Deus das nossas vidas. E ela está aí ainda. Mas eu só ouço falar do meu Deus. Eu só ouço falar que Deus é grande. Eu só ouço falar que esse Deus que nós servimos abriu o mar. Eu ouço falar que esse Deus que nós servimos desbaratinou exércitos preparados, carros, cavalos, homens de guerra. É bom que isso volte à nossa memória dos feitos do nosso Deus, porque nós queremos muitas das vezes nos apegar aos relatos da pandemia. Vamos nos pegar com aquilo que nos traz esperança. O irmão louvou, esse louvor de Kleber Lucas, não abra mão da presença. Não abra mão da presença de Deus por nada. Muitos têm perdido algo e aberto mão da presença de Deus. Muitos têm perdido pequenas coisas e aberto mão da presença de Deus. Muitas das vezes aqui, um celular. Não quero conta, mas perdi o celular, levaram o meu celular. Acabou o meu emprego, a porta se fechou. E a presença de Deus se esvai. É no momento da perca. É no momento muitas das vezes estamos tristes, desanimados. A palavra diz que quando você pensar que você está fraco, desistindo, jogando a toalha, querendo olhar para trás, Deus está dizendo, esse é o momento que Ele está mais forte. É nesse momento que eu quero operar mais, é nesse momento que eu quero trabalhar mais, que eu quero que Ele abra essa boca para eu cumprir essa palavra, para glorificar o meu nome. Mas Ele está aí olhando para baixo, triste, pensando no passado, pensando naquilo que Ele perdeu. E um Deus que pode dar muito mais daquilo que pensamos ou até imaginamos. Temos que ansiar por essa presença, para que quando Ele adentre as portas, possamos sentir a presença de Deus, o Espírito verdadeiro de Deus, porque tem muitos lugares aí, que as pessoas têm muito movimento, mas pouca presença, pouco manifestada a presença de Deus, porque a presença de Deus, quando ela se manifesta, ela traz conserto na minha e na sua vida, ela traz uma mudança genuína, capaz de transformar a família, o homem, a mulher, o servo, a serva de Deus, e impactar vidas que estão aí no mundo perdida. O inimigo ele é forte, o inimigo ele é poderoso, o inimigo ele é astuto, o inimigo muitas das vezes ele fica esperando só um momento para nos pegar na falha, para nos retirar de nós a presença de Deus. É o que ele quer, retirar de nós a presença de Deus. Ele quer trazer esfriamento, ele quer trazer decepção, tristeza, frieza, angústia, depressão. E se eu perguntar nessa noite, será que ele tem prosperado? Será que o inimigo ele tem prosperado nos feitos dele? Porque partimos para a luta de qualquer maneira, de qualquer jeito. Partimos para a luta ouvindo os louvores, marchando,
mas sem o manifestar da presença de Deus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Coríntios, louvado seja Deus, Coríntios capítulo 3, no seu verso 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira Coríntios 3,16. Louvado seja Deus. Não tem outra palavra aqui. E também em 2 Coríntios, no seu capítulo 6, a partir do verso 16, eu vou abrir aqui. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 6, a partir do verso 16, diz assim: e que conselho tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e neles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se Deus já disse, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não precisamos de casas, de locais construídos por mãos humanas, porque nesses lugares Deus não está. Deus disse que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que atrair a presença de Deus para dentro desta casa. Nós ansiamos por isso, nós temos que ter a presença de Deus dentro desta casa. Eu já vou encerrar. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Lucas, capítulo 19, acerca de um homem chamado Zaqueu, que necessitava dentro dele tirar muitas coisas, que ele ouviu que a palavra de Deus tinha alguns protocolos para seguir, e ele começou a procurar Jesus, mas a palavra diz que a estatura dele era pequena. Mas dentro dele, além de ele ser pequeno, dentro dele continha muitas coisas que desagradavam ao Senhor. Muitas coisas que desagradavam a Deus. E diz que Zaqueu, ele subiu para ver o Senhor, subiu na árvore para ver o Senhor Jesus passar. E naquele momento que ele colocou no coração a mudança, a transformação, Jesus disse a ele: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu tenho que pousar na sua casa. Que hoje eu vou na sua casa. Quando decidimos em nós uma mudança, falando no nosso interior que necessitamos, ansiamos de uma mudança plena, o Senhor, Ele conhece. E o Senhor disse: eu tenho que pousar nesta casa. Eu tenho que entrar nesta casa. A minha presença tem que se manifestar nesta casa. E diz que o Senhor Jesus entra na casa de Zaqueu. E quantos não querem a presença do Senhor Jesus em casa? Nessa casa, aqui sou eu e você. E a palavra diz que houve salvação na casa de Zaqueu, porque Jesus estava lá. Ele decidiu dentro dele, dizendo: Senhor, tudo que eu fiz de errado, tudo que eu ocultei, eu quero te revelar. Eu quero pedir ao Senhor: me conserta, me ajuda. Eu quero ser transformado. Eu necessito da tua presença na minha casa para que haja uma mudança. A salvação vai chegar. A salvação vai adentrar na minha e na tua casa.
Porque o Senhor Jesus, Ele anseia em estar conosco. O Senhor Jesus, na verdade, Ele veio para estar conosco. O Senhor Jesus, Ele existe, na verdade, para estar conosco. Ele veio resgatar aquilo que se havia perdido, pelo bom preço. Louvado seja Deus. Você que está em casa, o Senhor Jesus, Ele anseia em adentrar aí no seu lar, na sua casa, e pousar aí e trazer a salvação necessária. Mas é necessário que você entre num diálogo com Ele e se exponha diante do seu Senhor, do seu Deus, e Ele vai adentrar e vai trazer a salvação. Vamos fazer como Zaqueu. Necessitamos a cada dia buscar o Senhor para que Ele adentre em nossa casa. Essa casa que sou eu e que é você. O que é que precisamos? O que é que tem roubado a presença de Deus dentro de nós? Porque não é a Bíblia, carregando a Bíblia, que o Senhor vai manifestar a presença dEle. Não é as nossas vestes, não é o nosso cargo, não é o que você faz, o que eu faço na igreja. É a manifestação da presença de Deus em você. Quando você responde, quando vem algo sobre você que você faz diferente. Porque muitos querem, mas só Deus pode dar. Só Deus pode dar, porque Deus conhece cada um de nós por dentro. Vamos ansiar essa presença de Deus, queridos. Vamos depender dessa presença de Deus, porque quando ela entra, meu Deus, ela muda. E aqui o inimigo, ele temeu. O inimigo aqui, os filisteus disseram: que grito é esse? Que grito de júbilo é esse? E de repente a terra treme e ele disse: rapaz, eu não vou não. Mas teve um que disse assim: vamos. O inimigo, ele é assim, ele é astuto. Ele vai tentar, ele vai lançar as setas, ele vai lançar a adversidade, ele vai colocar os problemas, ele vai jogar uma situação difícil diante de nós, para dizer assim: essa presença não vai se manifestar aí dentro não. Ele vai agir com o braço da carne, ele vai agir com o braço forte, ele vai levantar a mão, mas não. Mas quando a casa está cheia da presença, quando a fumaça está transbordante em nossas vidas, dentro de nós, Ele vai bater em retirada. Porque maior é o que está conosco do que estão com eles. Não depende nada do Senhor. Verdadeiramente o que depende é de mim, é de você. Hoje eu vim na dependência desse óculos, porque eu não estava enxergando nada. Mas graças a Deus, eu vim orando, graças a Deus eu estou enxergando tudo. O que é a parte do Senhor Ele vai fazer. O que é dele, o poder dele está aí. O poder dele, quando Ele dá um pouco do poder dele, Ele não acaba não. Pelo contrário. Mas o que depende é de nós. O que depende é de mim. Depende de você. Para atrair essa presença gloriosa e poderosa para dentro da casa. Louvado seja Deus. Fique de pé, vamos orar. Vou pedir ao pastor. Posso orar aqui, pastor? Santo Deus e eterno Pai, Deus, o que mais queremos é a Tua presença, Senhor. Deus, o que mais anelamos é para que o Senhor adentre em nossa casa, templo e morada do Teu Espírito Santo, Pai. Mas ainda estamos num mundo mau, perverso, Senhor. Ainda estamos num mundo, meu Deus, que tenta nos corromper todos os dias, Senhor. E se perdermos a Tua presença em nós, pereceremos, ó Pai. Não seremos nada, Senhor Deus amado, neste mundo, sem a Tua presença. A Tua palavra diz que o Senhor ofereceu a Moisés anjo. O Senhor ofereceu a Moisés promessas. O Senhor ofereceu a Moisés
aleluia, sombra. O Senhor ofereceu a Moisés água, comida. Mas Moisés parece que sentou no chão e disse: se a tua presença não for adiante de nós, nós não sairemos daqui. Aleluia, louvado seja Deus, Senhor. Assim como o teu servo Moisés falou, meu Deus, vai adiante de cada um de nós agora, meu Deus. Vai adiante quebrando, meu Senhor Deus amado, todo o laço do passarinheiro. Aleluia, toda cilada, meu Senhor Deus amado, toda espécie de enfermidade, meu Senhor Deus amado, que estiver adiante de nós agora, que a tua presença comece a desfazer. Aleluia, todos os dardos inflamados, todo o levante que o inimigo tem preparado, meu Senhor Deus amado, em nosso psicológico, aleluia, em nosso ser, ó Deus amado, nosso corpo, em nossos órgãos, os nossos membros, ó Senhor Deus amado, nós queremos repreender no nome do Senhor Jesus Cristo e profetizar que sobre a tua igreja, o Senhor vai adiante de nós, desfazendo todos os planos do maligno, meu Senhor, meu Deus. Pai, toma a tua igreja e que o teu Espírito nos fortaleça a cada dia, Senhor da glória. Vai agora em cada lar, Deus, que necessita da tua presença. Deus vai entrando pelos portões, subindo as escadas, pelas portas, adentra nas salas, nos quartos, Senhor, nos cada cômodo desta casa, Deus amado. Vai tomando agora, vai tirando essa ansiedade, essa depressão, vai tirando esta fadiga que está nesse irmão, nesta irmã, nesse homem que entrou na caverna. Adentra agora o Espírito Santo de Deus e restitui todas as coisas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai adiante dos teus servos agora com a tua presença. A tua presença agora, meu Deus amado, vai tomando cada lar, Senhor da glória. Vai tirando toda espécie de vírus, de enfermidade, de dores. Agora visita, Senhor Deus amado, os teus servos, Pai. E a tua presença, Deus amado, faça a diferença em nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, agradeço. Glória a Deus, amados, por essa palavra, resgatando a presença de Deus para nós, né? Não deixar o inimigo levar aquilo que é o bem maior. Por isso que o salmista aí declarou, o Davi: eu não possuo outro bem além de ti. Nosso bem maior é Deus e mais nada. E esse possa ser o bem maior nas nossas vidas. Vamos sentar por um minuto. Vocês que estão aí, você em casa, ouça alguns avisos, rápido. Sexta-feira agora nós temos a nossa live pelo Instagram. Não deixe de participar. Tem sido um instrumento de bênção, um instrumento de informação, um instrumento de ministração de fé, né? Sempre acompanhe até o final da live, porque às vezes pode parecer não ser tão interessante no início para você. Mas sempre depois Deus vem com a palavra poderosa. Então Deus traz o entendimento, né, em algumas questões que precisamos saber, ter toda a sabedoria necessária. E depois o Senhor sempre tem trazido uma palavra, uma ministração poderosa para nossas vidas. Então sexta-feira agora às 20 horas no Instagram da comunidade Torre Forte. Você não deixa de estar lá, ligadinho, juntos, participando. E graças a Deus o Senhor tem honrado. No início foi difícil, mas o Senhor tem honrado esse trabalho, tem honrado a perseverança. Espero que vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, possam estar nos dando essa honra. Não deixando também de lembrar, live de adoração, né? Sábado agora, a partir das 19 horas, né? Com o Partido do Alto, Ministério Rio de Vida, Macadesh, teatro, vai ser algo poderoso. Mais uma vez, você esteja ligadinho, compartilhe essa live, esteja presente em casa, né?
sabe, lá participando, adorando ao Senhor, dançando, glorificando o nome de Deus, sendo ministrado. Então, não deixe de participar da live, não deixe de compartilhar, não deixe de fomentar. Temos também alguma novidade que eu não vou passar agora, se não está algo concreto, mas a gente passaremos para você também, que a live ela vai ter algum aparato que vai beneficiar o outro. Então, nós daremos essa conclusão, até porque eu não tive esse retorno para vocês. Daremos essa informação por meio de Instagram ou, sabe, WhatsApp, não sei como, mas chegará até você aí de alguma forma, tá? Essas coisas boas tem que chegar a você, né? Porque ruim chega rápido, mas essa boa vai chegar também. Sei que coisa ruim todo mundo sabe rapidinho, né? Mas quando é uma coisa boa, não sei não sabia não, né? Mas quando é uma coisa que é pro mal, chega rápido, né? Mas vamos ser diferentes, porque temos a presença, e quem tem a presença vai levar coisas boas. Então, em nome de Jesus, seja esse instrumento do Senhor. Domingo, celebração também às 18h30, em nome de Jesus. A celebração de domingo foi maravilhosa, com a ceia, eu creio que também você que estava em casa também foi maravilhosa. Eu não sei o testemunho de vocês que estavam em casa, é bom sempre vocês passarem essa experiência, vocês que não têm podido estar presente, né? Até porque também o número não comporta, né? Temos que estar sempre na medida necessária, e o Senhor tem feito isso. Então, espero que você esteja sempre ligado, acompanhando a cada um de nós. Vamos nos despedir desse lugar, mas nunca da presença de Deus, porque a presença do Senhor está sempre em nós, que carregamos essa presença dele em nossas vidas. Meu Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor ministrou em nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que possamos trazer de volta a Tua presença. Que a pandemia não seja um vírus que leve a Tua presença, mas seja o vírus que possa contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, que possamos conservar e a cada dia mais, Senhor, buscar essa presença. Então, Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, as comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida e com todo o povo de Deus espalhado na superfície dessa terra. A igreja diz: Deus abençoe, uma ótima noite em Jesus. Glória a Deus, até mais. Senhor abençoe a todos vocês.